Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Pedro Villanueva. Eu queria avisar que até maio ou junho de 2018 eu não vou poder postar vídeos, justamente porque a minha conta do vlog foi bloqueada. Então, basicamente, eu estou tentando recorrer ao Google para ver se antecipa a minha volta, mas desde já, enquanto eu não gravar vídeos no YouTube, eu gravarei aqui no Facebook. Mas eu gostaria de falar sobre o caso da criança inglesa cujos cuidados estão sendo negligenciados e que o Estado inglês quer matar. Chama-se Alfie Evans. Nós sabemos que é a terceira situação em que o Estado inglês quer aplicar a eutanásia para crianças doentes. E nós observamos que o caso Evans é elucidativo da perversão moral que há nessa política hoje do Estado inglês. Ou seja, não somente se recusa o atendimento médico adequado a uma criança, mesmo que haja suspeita de uma irreversibilidade, se bem que essa irreversibilidade não pode ser julgada peremptoriamente pelo médico, já que existem situações dentro da medicina em que possa haver uma volta, e mesmo assim, dentro dessas situações, a função da medicina é procurar respostas investigativas do ponto de vista científico para tentar salvar a vida das pessoas. E, no entanto, o Estado inglês, os médicos querem matar a criança justamente porque não querem ter custos, ou então porque, segundo a lógica deles, a vida dessa criança é indigna e, portanto, tem que ser morta. Se por um lado nós percebemos a perversão em torno da lógica da eutanásia, que está legalizada na Inglaterra, e que já é o terceiro precedente porque 2 crianças já foram assassinadas, por outro lado, existe a perversão da política inglesa de proibir a liberdade de ir e vir dos pais da criança no afã de buscar ajuda médica. Em outras palavras, o Estado inglês não somente não quer oferecer atendimento médico para a criança, como também quer impedir que se busque esse atendimento médico, seja dentro, seja fora do país. O Vaticano e o Estado italiano já ofereceram ajuda médica à criança. E o Estado inglês, se arrogando proprietário da vida da criança e proprietário, inclusive, da liberdade de vir dos pais dessa criança, já decretou a sentença de morte. E não deixa de ser elucidativo o fato de que, enquanto nesta semana a família real inglesa, na figura do príncipe William, tem mais outro filho com todos os elementos de proteção material, médica, até mesmo status social pelo fato de serem um herdeiro da coroa inglesa, no entanto, um súdito da Inglaterra é tratado como um Zé Ninguém. É tratado como se fosse uma criatura desqualificada e cujo destino pode ser decretado arbitrariamente pelo Estado e ser condenado à morte pelo fato de ser doente. Vejam a lógica perversa em torno disso. E temos coisas mais bizarras ainda. Qualquer estudante de direito sabe que dentro da concepção processual brasileira, digamos, quando há uma ameaça de perecimento do direito, o juiz muitas vezes antecipa uma tutela jurídica até que se julgue o mérito principal da causa. Digamos, quando há numa petição inicial alguma medida cautelar, enfim, alguma tutela em torno do direito, o juiz antecipa justamente para que evite que esse direito pereça. Só que na concepção inglesa de direito, esse fundamento mudou. As audiências que estão sendo exigidas em torno do fato ou não da criança ser mandada para a Itália não implicam necessariamente a proteção do direito da criança. Pelo contrário, os aparelhos foram desligados,
não querem alimentar a criança, não querem suprimir a sede da criança, enfim. Em outras palavras, essas audiências dentro do plano jurídico inglês servem apenas para criar toda uma burocracia no sentido de que quanto maior passar o tempo, mais são as chances dessa criança morrer. Vocês imaginem o desespero de um pai que quer recorrer da justiça para ter o direito de salvar o filho, que está sendo negado pelo Estado inglês. E o juiz, ao invés de amparar o mérito do direito à vida dessa criança, ele ampara justamente a morte. Em outras palavras, ele não protege a vida que está sendo discutida. Pelo contrário, ele afirma peremptoriamente que, até que se faça melhor juízo, deixa a criança morrer. E mais, esse juiz de direito, que está julgando o caso, e inclusive deu um sonoro foda-se para a família da criança, é ligado ao movimento LGBT, é ligado a essas teses politicamente corretas que defendem o aborto, como também a eutanásia. Vejam o alto grau de perversão da mentalidade moderna e no que diz respeito ao que está acontecendo na Inglaterra. O pai não tem mais a liberdade legal de buscar o melhor para o seu filho. Não tem a liberdade de ir e vir, uma vez que ele não pode tirar do hospital o seu filho para que seja enviado à Itália buscar o atendimento adequado para salvar o seu parente ou então o seu filho. E mais, a criança é tratada como uma propriedade do Estado, junto com seu pai e a sua mãe. Em outras palavras, o que está acontecendo na Inglaterra é tão demoníaco, mas tão demoníaco, que eu não vejo paralelo nem mesmo na União Soviética. Nem na União Soviética, onde havia um regime totalitário, um regime monstruoso e imoral, realmente eu nunca vi nada tão bizarro. E isso porque nós estamos falando de uma pretensa democracia liberal, de uma pretensa sociedade que preserva os direitos individuais, etc. E, no entanto, os direitos individuais e o direito principal de qualquer ser humano, que é o direito à vida, estão sendo atropelados pelo Estado. Com a indiferença da opinião pública, com a indiferença da classe política e com a indiferença moral até mesmo da família real britânica. Isso é monstruoso, não tem outra palavra. E vou ser mais ousado. Da mesma forma que os tentáculos da eugenia, porque essa política é no sentido de exterminar os fracos, os doentes, ou aquelas pessoas que esses deusinhos juízes ou deusinhos médicos agora julgam incapazes. Todos esses tentáculos, eutanásia, eugenia, aborto, estão sendo aplicados no Brasil. Existem muitos professores de direito, hoje em dia, que estão formando milhares de alunos nas nossas universidades com essas teses estúpidas, querendo legalizar a eutanásia e a eugenia no Brasil. Vocês podem ter certeza disso. Claro que eles não vão falar de eutanásia e eugenia da forma como nos anos 20 do século passado, dos anos 30, se falava. Na verdade, a eugenia como a eutanásia se tornarão direitos. Como hoje se fala de direitos sexuais das crianças. Como hoje se fala de direito ao aborto. Quer dizer, o direito de matar, o direito de eliminar, o direito de abusar sexualmente de uma criança. E ainda dizer que a criança tem direito de ser estuprada, tem direito de ser violentada sexualmente, tem direito de ser vítima de um tarado à revelia dos pais. Da mesma forma também que o Estado pode decretar a pena de morte de um inocente pelo fato de estar doente, à revelia dos próprios pais. Essa é a perversão da democracia liberal. Uma democracia que, sobre o escamoteamento formal da legislação, acaba gerando uma burocracia cada vez maior na vida do cidadão e mais, uma burocracia completamente amoral. Pergunte ao policial inglês o que ele pensa a respeito de Alf
Evans. Perguntaram para um policial lá porque, olha a loucura, a justiça britânica mandou que o hospital fosse cercado de policiais para que não houvesse fuga da criança. Veja um estado de demência. E quando esse policial foi perguntado: você não sensibiliza com a situação dessa criança? Eis que o policial respondeu: eu obedeço ordens do tribunal. Esse tipo de argumento me lembra muito aquilo que os nazistas afirmavam quando foram julgados em Nuremberg. Quando aquele burocrata da SS assinava documentos deportando milhares ou milhões de judeus ou milhões de outros grupos étnicos para campos de concentração, na prática ele estava apenas obedecendo ordens segundo esta mentalidade. Em outras palavras, a impessoalidade do Estado neutraliza a consciência moral. A impessoalidade de um tribunal, a impessoalidade de um cargo de policial neutraliza a responsabilidade moral que temos com as pessoas, que temos com a mínima consciência. E é neste sentido que nós estamos vendo a Inglaterra. E é neste sentido que nós podemos ver no Brasil. Então nós temos que despertar para essa maledicência. Porque o que aconteceu na Inglaterra extrapola qualquer fundamento moral e extrapola qualquer tipo de captação do cinismo. E é isso que nós temos que entender. Então, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.